Deus. E a irmã Leone falou num assunto que às vezes nós estamos esquecendo sobre a volta de Jesus. E cada dia está mais próximo a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós temos que procurar renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso eu, às nossas vontades e procurar fazer a vontade do nosso Deus, porque vai ser muito rápido. E na verdade a irmã Leone estava dando a Deus e às vezes não temos tempo de dar esse adeus. Às vezes não vamos ter tempo de pedir perdão. Às vezes não vamos ter tempo, irmãos. Por isso nós precisamos de pensar nisso agora. Fazer hoje. As coisas mudam muito rápido na nossa vida, né? E se Jesus não voltar agora, poderemos realmente também ir embora. Porque não sabemos quando a morte vai chegar. E ela chega assim. Mas se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo, nós passaremos da morte para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso, irmãos, que nos alegra, a esperança que o Senhor nos dá, a esperança que nós temos. É isso que temos que ter, essa esperança que está em Jesus Cristo. Eu queria ler aqui em João 3, que irá falar sobre Nicodemos. Glória a Deus, bendito é o teu nome. Oh, glória a Deus. Eu tinha até pensado em outra palavra, mas o Senhor Jesus me direcionou aqui para Nicodemos, que está escrito em João 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, aqui quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós vamos aqui ler em João, aqui esse Nicodemos, ele era um homem muito da alta sociedade, né? E aqui quando ele foi ter com Jesus à noite, é porque ele teve vergonha. E quando nós olhamos para esse homem, às vezes, nós temos vergonha também de apresentar Jesus, de querer falar com Jesus publicamente. E Jesus aqui, ele começou, e uma coisa interessante que ele falou: olha, Senhor, o Senhor é uma pessoa que veio do céu mesmo, assim, é o Filho de Deus, porque só pode fazer essas coisas quem é do céu. Ele reconhecia isso de Jesus. E Jesus falou assim: olha, Nicodemos, na verdade, só pode ver o reino de Deus quem for nascido de novo. Ele vai: Senhor, será que nós, sendo velho, né, podemos entrar no ventre da nossa mãezinha e nascer de novo? E Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, é somente quem nasce do sangue e do Espírito. E na verdade, irmão, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Mas nós precisamos de tomar cuidado, porque a velha criatura, porque nós somos a velha criatura, por quê? Porque nós nascemos sobre o pecado. É esse corpo aqui que nasceu sobre o pecado. Só porque quando nós aceitamos Jesus e nos tornamos uma nova criatura, as duas criaturas vão andar junto, a velha e a nova. Só porque quem vai ficar melhor é quem nós alimentarmos. Se nós alimentarmos a
carne, se nós pensarmos mais na carne, se nós pensarmos mais nas coisas desse mundo, querer fazer as coisas desse mundo, quem vai ficar mais alimentado? O velho homem, a carne. Mas quando nós nos voltamos para o Espírito, quando nós queremos fazer as coisas que aqui estão escritas, o qual nós devemos andar, fazer a vontade de Deus, que o nosso Espírito está mais alimentado, quem vai ficar mais forte? O Espírito. Só porque nós temos essa briga todos os dias. Irmãos, não é só porque o Espírito está mais forte que ele, vamos dizer, que ele prevalece sempre, não. Porque como nós estamos aqui nessa carne, nós estamos aqui no corpo, é como se a carne fosse mais forte, porque nós estamos aqui. Por isso que nós precisamos de alimentar o nosso Espírito todos os dias. Não é somente hoje à noite. Ah, hoje eu vou no culto, eu adorei ao Senhor. Não, irmãos, é todos os dias. É no amanhecer, é no entardecer, é no anoitecer, que nós temos sempre que estar pensando nas coisas lá de cima. Nós vamos continuar fazendo as coisas aqui da terra, vamos continuar fazendo as coisas, trabalhando, né? Comendo, estudando, mas sempre pensando nas coisas lá do alto. Não cobiceis as coisas que são daqui da terra, cobiceis as coisas que são lá de cima, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos manda pensar nas coisas que são lá de cima. Quando nós entramos, vemos aqui em João 4 e 8, João 4 e 8, fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Sim, Tiago, ele está nos instruindo, é por quê? Porque, irmãos, nós somos pecadores. Nós nascemos com pecado, mas nós somos santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Só porque nós não podemos viver em duplo ânimo, nós não podemos viver com dois pensamentos, nós não podemos viver em cima do muro, irmãos. Porque quando nós vamos ver Sansão ele vivia lá, vamos dizer, em Jerusalém, vamos dizer, na igreja para ficar, né? E fora da igreja. Ele ficava na igreja e fora da igreja. Ele ficava na igreja e fora da igreja. Até que ele caiu. Porque na verdade nós precisamos de ter uma consciência, né? Uma força de estarmos sempre aqui dentro. Porque é aqui que o Senhor vai nos fortalecer. Aleluia. Não vamos ter dois pensamentos, não. Olha, agora à noite eu estou aqui na igreja, eu estou louvando, estou agradecendo. E a hora que eu sair daqui, olha, aquilo lá ficou lá dentro. Agora nós estamos aqui fora, e agora já pode tudo é relativo. Não. Aqui, irmãos, nós temos uma certeza absoluta. Na nossa vida não existe nada relativo. Aqui a palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é verdadeira e se cumpre a cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós temos que ter essa certeza. Quando nós falamos de Jesus Cristo, quando nós ensinamos sobre Jesus Cristo, nós temos que ter essa certeza. Quem é Deus para nós? Quem é Jesus Cristo para nós? Quem é o céu? Aonde está o céu? Onde nós iremos alcançar? Nós temos de ter essa certeza. Porque senão quando alguém vem falar conosco, né? Vem refutar conosco, às vezes nós repetimos assim, olha, talvez não seja tão verdade. Não, mas é verdade sim. O que está escrito aqui é verdade sim. Jesus, ele vem nos buscar e ele vai nos levar para o céu. Isso daqui é verdadeiro. Tudo que está aqui é verdade absoluta. Glória seja dada o nome de Jesus. Porque o Senhor, Deus falou, olha, todas as coisas passarão, mas a minha palavra não há de passar. Bendito seja o Senhor. E é por isso que estamos aqui, irmãos, pela graça do nosso Deus. Ele está aqui nos fortalecendo, enchendo o nosso espírito da sua graça. E é por isso que nós sobrevivemos a cada dia, por causa da sua graça sobre nós. E nós estamos aqui para o adorar. Por isso devemos abrir a nossa boca e louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde Ele está, onde Ele está, meu Deus está no céu, também no meu coração. Alguém tem força canta. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Irmão, abra a sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Chegaram a outra banda do mar, é a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhuma das cadeias podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalho, e ninguém podia amansar. E andava de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, expelindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Amém, irmãos? Irmão, nós estamos numa guerra. Não tenha dúvida disso. Nós estamos numa guerra. Só que nós devemos ter a percepção de quem é o nosso inimigo. O apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades das regiões celestiais. E nessa batalha a gente não tem que ficar em cima do muro. Não. Nessa batalha eu e você não devemos ficar neutros. Nós temos um inimigo que não dorme, que não tira férias, que não entra em quarentena, que não brinca de ser diabo. E a missão dele é matar, roubar e o que mesmo? Destruir. O texto que nós acabamos de ler fala que Jesus, ele atravessou uma tempestade para ir a uma aldeia gentílica chamada Gadara, aonde tinha um homem que o diabo havia destruído a vida dele. Se você prestar atenção, essa cidade gentílica era conhecida como uma cidade de pecadores perante a nação de Israel. Por quê? Porque ela era uma cidade que seus moradores tinham o hábito de criar porcos. E criar porcos para a religião judaica era considerado como imundo. Daí porque Deus, que não faz acepção, atravessou uma tempestade para encontrar com esse homem possesso por um espírito maligno. E sabe o que é que me chama a atenção aqui? É que para que o testemunho de um seja verdadeiro, se havia necessidade de pelo menos 3 testemunhas. Se você observar Lucas, ele relata um homem endemoniado. Marcos também relata que era um homem endemoniado. Mas Mateus, no capítulo 8, ele fala que é 2 homens. Será que existe contradição na Bíblia? De maneira nenhuma. O evangelista aqui de Marcos, ele traz muito claramente a forma com que ele narrou o episódio.
Possa ser que eu atravesse, passe na rua e vejo o irmão Rodrigo e o filhinho dele, o Bernardo. E alguém vê, 3 pessoas diferentes vê, eu vi o Rodrigo. É assim, não é? Já outro pode dizer assim, eu vi o Rodrigo com o Bernardo. É assim. Mas aqui nós estamos diante de um texto, irmãos, que me chama muito a atenção, porque a missão ímpia do diabo é de matar, roubar e o que mesmo? Destruir. Esse homem não tinha amigos, porque o diabo já havia roubado a amizade desse homem. O diabo havia roubado a companhia desse homem. O diabo havia tirado ele do seio da sua família. O diabo tinha levado ele para um lugar que pelo menos uma pessoa na sua sã consciência não faz a sua morada. Faz, irmão. A Bíblia diz no texto que esse homem era violento, fazia a sua morada nos sepulcros. Sepulcro não é caminho de vivo, é caminho de morte, sim ou não? A Bíblia diz que esse homem, ele tinha uma força sobre-humana tão grande, tão grandiosa, que ele nem as cadeias podiam alguém prender. E prendendo, ele fazia o quê? Fazia as cadeias e os grilhões em pedaços. Olha que coisa triste, irmão. Vivia solitário, excluído da sociedade, perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu o convívio social, destruiu sua saúde, porque o diabo faz isso, feriu com uma ferida mortal. O texto diz que ele se flagelava, feria-se com pedras. O texto diz que ele se tornou uma pessoa violenta. O evangelista Lucas fala que ele havia perdido o pudor, a vergonha. Ele andava nu. Não havia paz nem para a sua mente, nem para a sua alma. Ele clamava de dia e de noite, atormentado por aquele espírito que ele dominava. Mas Jesus atravessou o mar por causa daquele homem. Oh, meu irmão, esse homem não tinha paz, não havia descanso, não havia. Mas não se tratava de um simples demônio, não. A Bíblia diz que ele era endemoniado. Existia um ninho de demônio, uma legião sobre a vida daquele homem. Somente Jesus para restaurar a vida daquele homem. E detalhe, o que foi que a sociedade fez por aquele homem? Afastou do convívio da família, impediu ele de entrar na cidade, considerou ele um caso perdido, irrecuperável. É assim, não é? A exclusão social provoca o isolamento, a discriminação. Era excluído por todos, mas foi restaurado e transformado por Deus. Ô irmão, a prisão foi o melhor remédio que a sociedade achou para aquele homem. Mas eu quero te dizer que existe um dado: 70%, segundo a pesquisa do IBGE, que 70% dos presos, eles não são ressocializados, porque existe somente uma coisa que pode transformar a vida do homem dominado por um espírito maligno, que é o poder de Deus. Você não vê o caso da Cracolândia, onde as pessoas, por causa do domínio das drogas, ele perde a família, sim ou não? Ele fica dominado pelo vício. Eu vi esses dias e eu fiquei maravilhado de um homem, um pastor, contando a história de um homem, que a Bíblia diz assim: o abismo, ele chama outro abismo. Quem hoje é dominado por um entorpecente não começou pelo crack, não, mas ele começou fumando alguma coisa e uma porta foi se abrindo.
E aquele moço começou a entrar no domínio do vício. Aí imagina quem tem uma pessoa viciada dentro de casa, sabe a luta que é. Aí aquele homem contava que aquele moço, por causa daquele domínio, daquela prisão, uma prisão sem grades, que atormentava a sua alma, perdeu a sua família, o seu casamento, foi morar na rua, 7 anos morando na rua, de marquise em marquise, de rua em rua, se tornou mandarim, e a família não tinha mais notícia dele. 7 anos depois, a sua filha, atravessando a rua, olhou aquele homem barbudo, fedorento, barba por fazer, e ele estava debaixo de uma marquise de uma igreja. Ela correu e disse: papai, meu pai, meu pai, meu pai. Levou ele para casa, deu um banho nele, restaurou ele, levou ele para a igreja. E segundo o testemunho, hoje ele se tornou pastor daquela igreja, que ele dormia debaixo da marquise daquela igreja, porque somente o poder do Evangelho é quem transforma a vida do homem. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Mas eu quero trazer algumas lições desse texto nesta noite. Em primeira lição desse texto: ninguém pode impedir de chegar, ninguém pode impedir de Jesus chegar ao seu destino. Ninguém. Jesus, quando foi para Gadara, o mar ficou revolto, a tempestade, mas ele chegou do outro lado e foi para a cidade de Gadara por causa daquele homem. Segunda lição que nós aprendemos aqui, que Jesus, ele mudou o endereço daquele homem. Ele morava onde? Versículo de número 3 e 4, leia para mim, por favor. Do texto que nós lemos, versículo 3 e 4. Olha onde esse moço morava. Qual tinha sua morada no sepulcro? A qual tinha sua morada onde, irmão? Sepulcro. E nem ainda com correntes, ninguém podia prender. Por quê? Leia o versículo 4. Ele foi, não foi uma, não foi duas, não foi três, não. Ele foi muitas vezes presos com cadeias de grilhões. Essas foram feitas por eles em pedaços. E os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, porque era um homem violento. Irmãos, preste atenção que eu vou dizer aqui. Aquele homem, ele estava com as suas faculdades mentais dominadas por Satanás. Não havia esperança nenhuma para a vida daquele homem. Ele andava de noite, de dia. A Bíblia deixa muito claro no texto aqui: não havia paz para o seu espírito, não havia paz para a sua alma. Ele era um homem atormentado, porque aquele espírito maligno lhe dominava. Mas Jesus, quando chega, mudou o endereço daquele homem. A Bíblia diz que para isso veio o Filho do Homem, para desfazer as obras de Satanás. Não existe caso perdido para Deus. Escute o que eu vou te dizer nesta noite. Quando Jesus chega na vida do homem, quando ele chega na vida da mulher, algo diferente acontece. Não existe grilhões, barreira que ele não possa quebrar, porque para isso veio o Filho do Homem, para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Aleluia. Aquele moço foi liberto. E quando ele foi liberto, o texto nos diz que ele queria seguir a Jesus. Mas sabe o que Jesus fez?
Jesus disse para ele: olha, Jesus demonstrou e priorizou a importância da família. Ele uma vez liberto, Jesus ele disse: Senhor, eu quero te seguir, eu quero entrar nesse barco. Aí Jesus disse: não, vai para a tua família e anuncia aos teus que grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. Oh, irmão, às vezes a gente quer ganhar o mundo, né? Às vezes a gente quer ganhar as pessoas, às vezes a gente quer ganhar uma outra nação, mas às vezes Deus nos coloca no seio da nossa família e às vezes a 100ª ovelha está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Eu quero que você entenda nessa noite que Jesus disse: olha, não precisa me seguir, vai e volta para o seio da família e anuncia quando grandes coisas fez o Senhor por ti. A quarta lição que aprende nessa noite, que Jesus saiu do barco. E ao sair do barco, o homem saiu da onde? Do sepulcro. Quando Jesus desceu do barco, aquele homem veio de encontro, saindo do sepulcro. Porque é Jesus quem é que dá a direção ao ser humano. Nós temos que entender que Jesus ele quer nos guiar, quer nos direcionar. E às vezes as pessoas eles querem sair do barco, mas você não deve sair do barco. Você tem que receber a orientação e a direção. Quem sai do barco é ele. Agora quem tem que ser liberto é o homem que saía do sepulcro para ir de encontro com Jesus, que podia mudar a sua vida. Louvado seja Deus. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, que quando ele sai do barco, o homem saiu daquele estado de morte. Jesus saiu do barco, e aquele homem que vivia no caminho de morte. Porque não, uma pessoa na sã consciência não faz do sepulcro a sua morada. Faz? Sepulcro é caminho de quê? De morte. E aquele homem estava vivendo esta vida, porque quem não conhece a Jesus, ele só olha para cima, para baixo, porque ele estava dominado. Não vá para a frente de Jesus, deixa ele resolver por você. Deixa ele seguir, te guiar e te orientar. Não saia do barco, não por nada. Eu dizia esses dias, e esses dias da semana passada que se passaram, o Rio de Janeiro, por exemplo, quando não é 8 é 80, saiu do céu, do inferno para o céu, do céu para o inferno em questão de dias. Que esses dias estava anunciando que lá estava uma sensação de mais de 60 graus. Foi assim ou não foi? Por causa do calor. E agora nós estamos vendo noticiário de regiões que estão sendo invadidas e sucumbidas pelas águas. Então, esse moço também, irmãos, ele tinha certeza de que Jesus ele poderia fazer alguma coisa por ele. Quer ver? Abra a sua Bíblia comigo, no versículo número 13 desse texto que nós lemos. Versículo número 13. Por favor, quem achou pode ler. Versículo 13 do texto que nós lemos. E Jesus logo permitiu, e saindo aquele espírito, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogou-se no mar. Está vendo? Ele fez um pedido para Jesus, Jesus atendeu o pedido dele. Ó, versículo 12: e todos aqueles demônios que rogaram, dizendo: manda-nos para aquele porcos, para que entremos nele. E logo Jesus fez o quê? Permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram no porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro no mar. E eram quantos, irmãos? 2.000. E eles se afogaram no mar. Quem se afogou no mar? Foi os porcos ou foi os demônios? Os porcos, porque o demônio ele manda por aí,
matando, roubando e destruindo, mas nós estamos debaixo das asas do Onipotente, nós estamos guardados por Ele, nós estamos diante dEle, debaixo das suas asas, aonde nós nos escondemos. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Irmão, uma vida dominada por um espírito maligno só leva o homem para baixo, sim ou não? Só leva o homem para a morte, para a ruína. A Bíblia conta uma história, eu já vou encerrar, com uma mulher do capítulo 13 do Evangelho, segundo escreveu São Lucas. Não era muito diferente desse aqui não. Capítulo 13 de Lucas, versículo de número 10. Jesus estava ensinando, como nos dias de hoje aqui, numa sinagoga dos judeus, na casa de oração dos judeus. E aí de repente estava ali uma mulher que tinha o quê? Um espírito de enfermidade. Às vezes a gente está confundindo, tratando com remédio medicamentoso alguém que tem um espírito de enfermidade e expulsando o demônio daquele que está doente, porque existe a opressão e existe a possessão, sim ou não? Uma opressão, ela pode roubar a paz do nosso coração. É uma doença que você fica angustiado, é assim ou não é? É a perda de alguém que nós amamos, um luto dolorido, é o divórcio, isso pode causar uma opressão. Mas esse homem, essa mulher aqui no texto, ela tinha o quê? Um espírito de enfermidade dito por Jesus. E isso já dominava o coração dela. Quantos anos, irmão? 18 anos. Eu fico imaginando aquela mulher, 18 anos, enfrentando aquela situação. Ela vinha para os cultos, para a casa de oração dos judeus, vinha ou não vinha? Ela ficava quietinha no lugar dela. Eu acredito que ela ficava no último banco da igreja. Ela cumpria a sua obrigação religiosa. Ela dava oferta, ela dava o seu dízimo. Ela chegava no final do culto, chamava o dirigente da congregação e dizia: ore por mim. Mas ninguém poderia fazer nada por ela. De repente, naquela reunião, quem é que está lá? Jesus, ensinando na congregação, na sinagoga dos judeus. Só que Jesus, ele não ensina como os escribas e os fariseus, não, ele ensina com autoridade. Jesus ensinando aqui no texto, diz a Bíblia, que ele vendo aquela mulher, chamou para si. Olha o texto que nos diz assim: chamando para si, disse: mulher. Eu não sei quantas mulheres estavam ali naquela reunião. Talvez ela se confundiu, mas não sou eu. Jesus é você mesmo, mulher. Oh, mulher, a partir de hoje, mulher, tu estás livre desta enfermidade. E aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, ela se endireitou, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Pôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou. E ela fazia o quê? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou livre, estou livre, estou livre. Oh, glória a Deus. Só que aquele milagre naquele momento causou um reboliço naquela congregação dos judeus. Sabe por quê? Porque o príncipe da sinagoga, sabendo que Jesus curava no sábado, ele começou a questionar, dizendo: olha, tantos dias para Jesus vir aqui e operar uma cura. Ele vem justamente no dia sagrado dos judeus. Porque, irmão, quando Jesus coloca na sua agenda para abençoar a vida de alguém, não importa se é sábado, domingo, feriado, não. Talvez seja o dia da tua bênção. Foi agendado no portal celestial nesta noite. Não importa o dia e a hora, quando Ele quer abençoar alguém. Aí Jesus respondeu dizendo: olha, vocês são os hipócritas demais.
Porque no dia de sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não leva para beber água, e não convinha soltar desta prisão esta mulher, que há quanto tempo, irmão? Há 18 anos sofria desse espírito de enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus falando isso, todos os seus inimigos ficaram envergonhados, porque para Jesus não importa, irmão, a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu não sei qual é a batalha que você tem travado, eu não sei. Eu não sei qual é a batalha, onde está sendo travada a sua batalha. Eu não sei se é na sua mente, eu não sei se é no seu corpo, eu não sei se é na sua alma, eu não sei. Eu não sei se é na sua família, eu não sei se é no seu ministério, eu não sei se é no seu casamento, se é no seu emprego, se é na sua faculdade, na sua empresa. Eu não sei onde está sendo travado essa batalha, mas eu quero dizer que Jesus está aqui nesta noite. E conhecereis a verdade vos libertará. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por você. Eu quero orar por você que tem se sentido ruim. Existe algo que quando você vai para o médico diz que você não tem nada. Aí você volta e se sente atormentado de novo. Jesus está aqui para quebrar esses grilhões. Eu quero orar por você que não suporta mais, olha para aquela medicação, tanto remédio eu tomo e não resolve o meu problema. Jesus está aqui nesta noite. Eu quero orar por você que não consegue dormir, que fica insônia, perturbado. Jesus está aqui nesta noite. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e desprezível, meu pecador. Mas Jesus já transformou minha trevas em luz. Quando Jesus estende as suas mãos aqui, ó. Quando estender, oh meu Deus, ali está abrindo mais uma vida para Jesus. Perdido, sem Deus, sem Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai entrando no corpo, Senhor, vai entrar na célula, na junta desta moça, Senhor, repreende o mal, Pai. Oh meu Deus da glória, vai operando, vai clamando, igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e todas as correntes, toda prisão, seja quebrada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em
pequenininho. Existia um mal, segundo o relato dos meus pais, que me atormentava. E um belo dia, estando eu no estado deplorável, de repente a minha mãe foi anunciada da forma com que eu me encontrava. E meu pai também veio. Aí era o horário do culto, ele falou para mim assim: você quer ir para o hospital ou você quer ir para a igreja? E eu, na mente de criança, olhei e disse: eu quero ir para a igreja, meu pai. A partir daquele dia, aquele mal, ele deixou-me até hoje para a glória de Deus. Acredite no poder de Deus. Deus, ele trabalha no campo, irmãos, no mundo espiritual. Enquanto você está aqui travando essa batalha, Deus está agindo na tua vida, na tua família, na tua parentela, naquele que estão de perto e aquele que estão de longe, porque não existe limite para o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos hoje pela manhã uma escola dominical abençoada. Você que não veio, venha, faça parte dessa escola de teologia gratuita.